Está chegando aquela época do ano que muita gente ama, a temporada de acampamento. Se você é fã da natureza, logo vai estar pegando a mochila e indo para o parque mais próximo, pronto para montar sua barraca, torrar marshmallows e fazer aquela pipoca na manteiga. Só que, no meio de toda essa diversão, tem uma coisinha que sempre espreita nas florestas da América do Norte, o temido urso. Eles podem parecer fofinhos e até meio preguiçosos, mas lembre-se de uma coisa: o abraço de urso que você tanto imagina não vai acontecer. Para curtir o acampamento sem sustos, é bom estar preparado e saber de algumas dicas importantes. Então, se você já se deparou com um urso ou está se preparando para uma aventura, fique tranquilo, que a gente vai te ajudar. Mas antes de continuarmos com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito. E não esqueça de ligar as notificações, irá nos ajudar muito com o nosso trabalho. Aqui na América do Norte, tem dois tipos de ursos que você precisa conhecer: o urso pardo e o urso negro. Agora, você pode estar pensando no urso polar, mas sinceramente, esse fica longe dos campos e trilhas, lá no Ártico. E convenhamos, se você encontrar um urso polar cara a cara, o melhor é aceitar o destino, porque ele é o maior predador terrestre do planeta, e só pensa em carne. Mas não se preocupe, porque com os ursos pardos e os ursos negros, você ainda tem uma chance de se safar. E é sobre eles que vamos falar hoje. Vamos te dar umas dicas valiosas para você saber o que fazer e o que não fazer, se topar com um desses grandalhões por aí. Agora, o urso que você mais vai ver na América do Norte é o famoso urso negro americano, e esse nome científico que você está vendo aqui na legenda. Eles são os mais comuns e conhecidos, geralmente sendo considerados menos perigosos que os outros tipos. Esses grandões pesam por volta de 100 quilos, mas não se engane, alguns podem passar dos 300 quilos tranquilamente. E olha, não se deixe enganar pelo nome urso negro, também porque nem todos são pretos. Para piorar, alguns ursos pardos também podem ser pretos. Então, como identificar? Fique de olho nas características. O urso pardo tem uma corcova no ombro, perfil facial mais curvado e garras longas. Já o urso negro tem um rosto mais reto, orelhas pequenas e garras mais curtas. Se você curte detalhes, até as pegadas entregam. A diferença está na posição dos dedos das patas da frente. Nos ursos pardos, o dedo menor fica acima da linha da base da pata, enquanto o urso negro fica abaixo. Agora, se você já avistou um urso negro, não relaxa não. Eles são ursos, afinal de contas. E um adulto pode facilmente dominar uma pessoa. E outra, não se engane com o tamanho deles, porque eles são rápidos, muito rápidos. Esqueça essa ideia de sair correndo, isso só vai deixar o urso mais interessado. Se tem uma coisa que você precisa levar a sério desse vídeo, nunca corra de um urso. Além disso, os ursos negros têm a péssima mania de atacar humanos por causa de comida. E não adianta só pendurar sua comida numa árvore e achar que está seguro. O olfato dos ursos é surreal, capaz de detectar até aquela barra de chocolate esquecida no seu bolso, o cheiro de carne nas suas roupas, o gel no seu cabelo ou até mesmo sangue menstrual. Então, meu amigo, é bom ficar esperto. Se um urso negro estiver se aproximando, ele provavelmente vai querer dar umas exploradas, com aquelas mordidas de curiosidade. E olha, fingir de morto ou ficar paradão não vai te salvar dessa vez. O que muitos especialistas recomendam é, ao contrário, revidar. Isso mesmo, o urso pode ser bem maior e mais forte que você, mas a ideia é assustá-lo. Assim, como a gente não quer enfrentar uma aranha, o urso também não quer muito problema com os humanos que andam por aí. A tática é se fazer de grande. Primeiro, fique em pé, levante os braços, faça barulho, use uma lanterna e o que tiver em suas mãos. Seu objetivo é deixar o urso confuso e fazê-lo pensar que você é mais assustador do que parece. Parece arriscado? Com certeza, mas nessa situação pode ser a única coisa entre você e seus hambúrgueres. Agora, quando o assunto é o urso pardo, aí a história muda de figura. Estamos falando de um dos maiores ursos do planeta Terra, com esse nome científico aqui na legenda abaixo aqui para vocês.
E esse nome na legenda já dá um bom tom, né? Esses bichos são enormes, com alguns machos ultrapassando 600 quilos, sem contar as garras, que são gigantes, e a fama de serem resistentes. Quando os exploradores Lewis e Clark foram para o oeste dos Estados Unidos, ouviram histórias dos nativos americanos sobre ursos pardos que eram atingidos por várias flechas e não se abalavam. E o pior é que essas histórias eram reais. Eles descobriram que, às vezes, nem um tiro direto conseguia derrubar um desses gigantes. Tem até uma história de um caçador no Alasca que atirou no coração de um urso com seu rifle de caça. O que ele não esperava era que o urso se levantasse e, com uma força brutal, o atacasse antes de finalmente cair. Um outro caso impressionante de resistência dos ursos pardos é aquele em que um deles levou um tiro de espingarda queima-roupa, mas se levantou de novo, pronto para atacar o pobre coitado que pensou ter vencido a batalha. E é justamente por isso que esses bichos são tão temidos. Mas aqui vai uma boa notícia para quem mora na parte leste dos Estados Unidos. Os ursos pardos ficam concentrados mais no oeste dos Estados Unidos, no oeste do Canadá e, é claro, no Alasca. Então, se você é do lado leste, pode respirar aliviado, pelo menos por enquanto. Agora, se você mora no oeste, sinto dizer que balançar as mãos ou fazer barulho com uma lanterna não vai surtir tanto efeito assim no animal, que consegue ignorar um tiro. Mas calma, nem tudo está perdido. Existem sim outras maneiras de escapar de um encontro com um urso pardo. O segredo é manter a calma, nunca correr, isso só ativa o instinto predatório deles, e de preferência ter um bom spray de pimenta específico para ursos por perto. Esse spray é bem eficaz e pode te dar a chance de sair ileso dessa situação. Os ursos pardos, ao contrário dos ursos negros, geralmente não estão interessados em caçar humanos ou roubar sua comida. Quando um urso pardo ataca, a razão principal é a defesa. Talvez você tenha se aproximado demais dos filhotes ou de uma carcaça que ele esteja protegendo. O urso vai te ver como uma ameaça e provavelmente tentará te eliminar. E aí vem um ponto crucial: como identificar um urso pardo defensivo? Fácil, ele vai bufar, arranhar o chão, estalar os dentes e talvez até fingir um ataque, avançando mas sem te atingir. Nesse momento, a melhor estratégia é o oposto do que se faz com o urso negro. Mantenha calma, não faça movimentos bruscos e não tente parecer uma ameaça. Em vez disso, afaste-se devagar, falando com ele em um tom baixo constante, como se estivesse conversando com alguém. Parece estranho, mas isso pode ajudar a acalmar o animal, permitindo que você saia da situação sem grandes complicações. Agora, se as coisas piorarem e o urso resolver avançar, você tem algumas opções. Se tiver um spray de pimenta para ursos, use-o. Isso cria uma barreira entre você e o urso, o que pode te dar tempo para fugir. Outra dica: tente subir em uma árvore, pois ursos pardos não são conhecidos por serem bons escaladores. E por último, se tudo der errado, acredite ou não, fingir-se de morto pode ser uma melhor chance. É isso mesmo, deite-se de barriga para baixo, proteja a cabeça e o pescoço com os braços e fique quieto. O urso pode até dar uns tapinhas, mas se acreditar que você não é mais uma ameaça, pode simplesmente ir embora. Agora que já falamos tudo sobre o urso pardo e o urso negro, você deve estar se sentindo pronto, certo? Espero que você tenha decorado frases como: se é um urso preto, revida; se é um urso marrom, deite-se. É claro, o lema clássico: não corra de um urso, porque ele vai te pegar e te matar. Porém, por mais que essas dicas sejam úteis, aqui vai a verdade brutal: as regras não garantem a sua sobrevivência. Sim, os ursos, assim como outros animais selvagens, são completamente imprevisíveis. O que funcionou com o urso negro pode não funcionar com o outro. O que deixou um urso pardo quieto pode não fazer o mesmo com o próximo. Em resumo, não existe uma fórmula mágica que funcione 100% das vezes. Por exemplo, assustar um urso negro parece uma boa ideia, certo? Mas e se ele for o tipo de urso que não gosta de ser intimidado? Nesse caso, você pode estar apenas irritando a fera e ao
aumentando o perigo. Portanto, a dica de ouro é fazer barulho enquanto caminha pela floresta. Isso evita que você entre sem querer no território deles. No entanto, só um aviso: dependendo do seu talento musical, seu canto pode ser mais um convite para o urso aparecer do que um alerta para ele se afastar. E se mesmo depois de deitar no chão, fingindo-se de morto, para o urso pardo, ele começar a te testar e decidir que você seria uma refeição grátis, acredite ou não, a única saída seria lutar. Boa sorte com isso, né? Mas, e se o urso for predatório, te vendo como uma presa? Se ele estiver te caçando, seu instinto vai te dizer para correr. Mas lembre-se, isso não vai funcionar. E ainda pior, se for uma situação bizarra, onde há mais de um urso te cercando, parece cena de filme, né? Mas essas fotos que viralizaram de encontro com vários ursos mostram que essa situação pode sim acontecer. Sinceramente, se você quer um conselho direto e prático, aqui vai. Por mais que existam regras e dicas para lidar com os ursos, a realidade é que suas chances de realmente topar com um desses grandões são bem baixas, especialmente na maior parte do país. Agora, isso não significa que você pode relaxar por completo. Se por acaso você acabar no lugar errado, na hora errada, e der de cara com uma dessas criaturas mais temidas da América do Norte, tenha em mente algumas coisas. A primeira é sobre cores. Urso pardo é marrom, urso negro é preto, exceto quando não são. Sim, isso mesmo, nem sempre a cor deles é um bom guia. Outro ponto importante, na maioria das vezes, o urso está tão assustado quanto você. Quer dizer, ele só quer se livrar de você o mais rápido possível. A não ser, claro, quando ele não está assustado e te vê como uma ameaça ou pior ainda, como um almoço. Então, qual a moral da história? Esteja preparado para o inesperado e mantenha calma, porque no final das contas, os ursos são imprevisíveis. E mesmo que suas chances de encontrá-los sejam baixas, é melhor prevenir do que remediar, especialmente quando o remédio pode envolver enfrentar uma criatura de 100 quilos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar muito e não esqueça de ligar as notificações, vai nos ajudar muito com o nosso trabalho. Então, até a próxima!